Boa tarde, gente, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Bom, gente, eu vim aqui falar um pouco com vocês a respeito, de alguns assuntos de libertação e de batalha espiritual, tá? Um ensinamento, sobre alguns assuntos que talvez você já ouviu falar, você já conheça um pouco. Eu não sei muita coisa, mas o pouco que eu tenho aprendido, o Senhor me tocou no meu coração. Deus está passando, Deus está falando, para vocês, que tem interesse em aprender, em saber um pouquinho, sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que eu vou estar falando deixa eu baixar um pouco o fundo aqui. É sobre maldições hereditárias, tá? O que são maldições hereditárias? Maldições hereditárias, elas são algo de geração, uma herança geracional. O que é uma herança geracional? É algo que seu antepassado fez lá atrás, o seu avô, sua mãe, seu pai, algum antepassado seu fez lá atrás e que hoje está sobre a tua vida. Por exemplo, se na tua família tem um caso muito grande de divórcio, é uma maldição geracional. O avô se divorciou da avó, a mãe do pai, o tio, o irmão. Vai passando de geração em geração. Assim como também pessoas que têm familiares em vícios, em drogas, prostituição, pornografia, né? Tudo tem uma raiz. Tudo tem uma raiz, tá? Tá, mas irmã Brenda, hoje eu estou na presença de Deus. E quando a gente vem para Jesus, Ele perdoa todos os nossos pecados. A partir do momento que a gente confessa Jesus, Ele perdoa todos os nossos pecados e a gente é lavado, a gente é purificado. A gente é uma nova criatura. Sim, você acertou. Quando a gente vem para Jesus, Ele perdoa todos os nossos pecados. Só que Ele não nos livra da consequência. Tá bom? Se você era uma pessoa que você roubava, que você prostituía, que você fazia qualquer outra coisa levada ao pecado, você vai pagar, você vai colher o fruto do seu pecado. Porque o Senhor, Ele perdoa nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Ele esquece, mas a consequência, eu e você colheremos. Ele não nos livra da consequência. Uma pessoa que rouba, que é preso, foi para Jesus, Jesus fez o quê? Perdoou o pecado dela, mas ela vai continuar indo lá no fórum, porque ela foi uma pessoa que roubou. Então ela vai ter que cumprir a lei aqui da terra, vai ter que ficar presa, vai ter que cumprir ali o mandato, vai ter que fazer tudo isso. Jesus livrou da consequência? Não livrou. Amém? Veio para Jesus, foi perdoado, mas a consequência continua ali, tá? Até o tempo que você pagou certinho. Isso se chama boletos espirituais. Por que quando a gente vem para Jesus as coisas pioram em vez de melhorar? Não é que piora, é que já estava piorado mesmo, já estava tudo pior. Só que Satanás, com a cegueira dele, não deixava com que você viesse ver. Ele fazia com que tudo na sua vida estivesse perfeito, mas estava tudo errado. Então, quando você vem para Jesus, Ele tira as escamas do meu e dos teus olhos, e aí você começa a ver aquilo que estava errado. Então, isso se chama boletos espirituais, que são aquilo que você vai ter que estar pagando, devagarzinho. Amém? Então tá. Estou explicando direitinho essa introdução. Então, as maldições hereditárias, ela vem causada por um pecado. Toda maldição hereditária, ela vem por uma raiz, ela vem por um pecado, tá? Então, vem do pai, da mãe, ou vem de você mesmo. Porque tem maldição que vem de um antepassado, de uma mãe, de um pai, de um bisavô, de um tataravô, mas também tem umas que é por nós mesmos, que nós praticamos e ali já ficou uma brecha para uma maldição na nossa família, E em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, vai falar: não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Então, ele vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Talvez o que você esteja passando hoje aí na tua vida, na tua casa, seja uma maldição do seu familiar, da sua mãe, do seu pai. Mas o que você vai fazer para saber qual é a maldição que está sobre a tua vida? Bom, se você tem muito problema no teu casamento, com o teu esposo, de estar brigando, isso e aquilo, você vai ter que ver de onde que vem isso. Se você é uma pessoa que você está no vício, não consegue vencer, ou você era da prostituição, você tem que quebrar isso na vida do seu filho. Se antes de você vir para Jesus, você era uma pessoa que estava ali na droga, na bebida, na prostituição, você abriu legalidade para Satanás entrar na vida dos teus filhos futuramente. Irmã Brenda, eu já tô em Jesus, meus filhos estão na presença do Senhor, meus filhos eu consagrei ao Senhor. Sim, mas o mundo espiritual, ele é muito sério. Então, no mundo espiritual precisa ser quebrado. Como? Pelo nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Entendeu? Você mesmo pode quebrar essa maldição fazendo uma oração que eu vou estar te ensinando depois, tá? Então, você tem que fazer o mapeamento espiritual, tá? Meu cabelo tá um pouco bagunçado. Mas amém, né? Você vai estar fazendo o mapeamento espiritual. Eu mandei aí para algumas irmãs um mapeamento espiritual. O que é o mapeamento espiritual? O mapeamento, ele é um questionário onde tem muitas perguntas de muitas coisas. Vícios, sintomas, seitas, religiões, de tudo que você praticou, tá? E você vai imprimir esse questionário, esse mapeamento, tá bom? É necessário que você faça esse mapeamento, porque esse mapeamento ele vai trazer à tona a sua lembrança. Ah, meu avô fez isso, a minha avó fez isso, eu pratiquei isso. Então, vai trazer uma clareza para você. Então, o que você vai fazer? Antes de você fazer esse mapeamento, eu quero que você faça uma oração. Porque o inimigo, ele não vai deixar com que você venha fazer. Isso é algo espiritual. Eu quero que você entenda que é uma guerra espiritual. É algo tremendo. Fiquei toda arrepiada agora. É algo tremendo. Então, você vai ter que fazer uma oração antes, porque para tudo a gente tem que orar. Antes de eu estar aqui ensinando, eu já fiz uma oração aqui, antes de começar. Sempre faça uma oração antes de você começar qualquer coisa. Então, você vai pegar esse mapeamento, você vai imprimir ele, tá? E você, antes de começar, vai orar assim: Espírito Santo de Deus, neste momento, traz a minha lembrança, tudo aquilo que eu já pratiquei durante toda a minha juventude, durante toda a minha vida, do meu nascimento até agora. Traga ao esclarecimento, traga à luz tudo aquilo que está em oculto na minha vida. Me lembre de todas as coisas que eu já fiz, que hoje eu não me lembro, ou que eu já pratiquei. Amém? Então, o Espírito Santo vai estar trazendo a sua memória. E você vai falar assim: Senhor Jesus, me blinda agora no nome de Jesus. Me revista com as tuas armaduras espirituais. Me cobre, me guarde, para que eu venha conseguir fazer esse mapeamento até o final. No nome de Jesus. Eita, tô toda arrepiada. Jesus, é forte, né? Então, você vai fazer essa oração. Amém? Por quê? Se você não fizer essa oração, você não vai conseguir fazer. Lembrando também que quando você for fazer o mapeamento espiritual, você vai fazer o seguinte: separe um lugar reservado, tá? Se você tem filho pequeno, faça quando ele estiver dormindo, quando o seu marido estiver para o trabalho, faça só você. Coloque um fundo musical bem baixo de guerra, amém? Coloque um fundo musical
e ali vai para um lugar, sente, respire, se acalme, fique bem tranquilo, faça a oração e comece a responder o questionário. Tudo que você já fez e praticou, marque lá. Se você não praticou ali algumas coisas que não estão ali no papel, mas você lembrou de alguma coisa, você anota atrás da folha. Olha, pratiquei isso daqui, não está no questionário, mas eu fiz. E você anota, não tem problema nenhum. Amém? No final, você vai queimar esse mapeamento. Mas só depois que você anotar tudinho, fazer uma oração de guerra, que eu vou te ensinar, e aí você vai queimar. Amém? Tá bom. Então, você já aprendeu até aí, né? O que pode acontecer quando você estiver fazendo esse mapeamento espiritual? Você pode sentir enjoos, você pode passar mal, você pode ficar tonta, você pode ficar com muita ânsia de vômito, muito sono, dor de cabeça, pontada no pescoço, no ombro. Tudo isso é porque é contra-ataque, porque o inimigo não vai querer que você faça. Amém? Quando fiz com a minha mãe, ela começou a passar mal, mas a gente orou ali, foi tremendo. Amém? E é normal. Se você passar mal, é porque você precisa sim de libertação em alguma dessas áreas. Você precisa sim quebrar alguma dessas maldições na sua casa, na sua vida. Lembrando que para fazer o mapeamento espiritual, você precisa já estar na presença de Deus. Não adianta você fazer um mapeamento e estando lá no mundo. O mapeamento espiritual é libertação. É para você que já serve a Jesus. É para você que já está na presença de Deus, que já tomou uma decisão. Amém? Não faça mapeamento espiritual de qualquer forma, estando lá no pecado ainda. Não. Primeiro aceite Jesus e aí você faça o mapeamento espiritual, que é o segundo passo. Amém? Porque você irá passar por essa libertação. Tá bom? Então, é isso. Então, depois que você fez o mapeamento, que você respondeu tudo ali, no final você vai estar orando dessa maneira. Eu creio que lá no final, não me lembro se tem uma oração dizendo, não me lembro. Mas se não tiver, você vai fazer essa oração. No nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu chamo agora os anjos de libertação e de batalha espiritual agora para este momento aqui, Senhor, específico. Te peço, Senhor, que me desligue agora de todas essas práticas que já cometi. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu me desligo no nome de Jesus Cristo, nas regiões celestiais e nas naturais, no nome de Jesus. Você vai orar se desligando de todas essas práticas. Amém? Ore dessa forma. Eu me desligo no nome de Jesus Cristo de todas essas práticas que já cometi, que já fiz, no nome de Jesus. E eu rejeito e anulo na minha vida. Se você derramou sangue, se você foi um praticante de pactos, de macumbaria, de feitiçaria, de voodoo, você vai ter que falar para o Senhor anular tudo isso no mundo espiritual. Se você foi um tipo de pessoa que fez muita obra de macumba para outras pessoas ou para você mesmo, você vai ter que pedir para o anjo, né, do Senhor ir lá no dia e na hora desligar. Amém? Se você tem visão, se você tem uma divisão aberta ou fechada, o Senhor, no momento da oração, Ele pode te mostrar o lugar ou a hora. Geralmente acontece quando eu faço. Ele me leva lá no lugar, no dia e na hora. E eu desligo. Então, se você não tem uma autoridade no mundo espiritual maior, você peça para o seu pastor ou a sua pastora, um homem ou uma mulher de Deus, que você vê que é cheio da unção, que paga preço com jejum e oração, que tem uma autoridade no mundo espiritual para fazer esta oração com você, tá bom? Se você puder fazer com alguém ao seu lado, é melhor, porque durante o mapeamento espiritual, tem pessoas que também ficam endemoniadas, tá bom?
Então é necessário ter alguém ali no lado, um libertador, né? Que é um homem ou uma mulher de Deus que trabalhe nessa área, ou o seu pastor ou a sua pastora. Amém? Ou você faz sozinho, que os anjos do Senhor, né, vão estar ali, né? Então tá. Então você vai falar assim: Senhor, neste momento, que o teu anjo de libertação agora, de batalha espiritual, vai lá agora no dia e na hora que foi feito esse pacto, que foi feito esse derramamento de sangue, e desfaça, Senhor, eu ministro agora o sangue de Jesus Cristo sobre isso e anulo e cancelo todo o mal que estava na minha vida através dessa prática, no nome de Jesus. Amém? É assim que você vai orar. Você vai fazer uma oração de guerra. Lembrando que oração de guerra a gente faz de olho aberto, tá? De olho aberto. Então tá bom. Deixa eu beber aqui uma água rapidinho. Entendeu? Então tá. Então esse aí é sobre o mapeamento espiritual. Depois que você terminou se desligando tudo direitinho, você vai pegar e vai queimar essa folha, tá? Você vai queimar, tá bom? Então essa é a primeira parte sobre o mapeamento espiritual. Amém? O mapeamento espiritual. Agora eu vou entrar sobre maldições hereditárias, que também tem um pouco a ver com o mapeamento, que são de práticas, né? São ali de vícios. No mapeamento também vai falar sobre sintomas. Sintomas. O que são sintomas? Estou explicando bem explicadinho para você. A pessoa que vive triste, depressão, melancolia, ansiedade, desânimo, preguiça, frieza, raiva, ódio, ira. Esses sintomas. Se você é uma pessoa que sente muita tristeza, muita angústia, muita raiva, muito isso e aquilo, lá no mapeamento você vai fazer assim. Na hora da oração, que você estiver mandando um anjo lá quebrar essas coisas. Lembrando que a oração que você manda os anjos lá são para desfazer, né, todo o pacto, quebrando, se desligando, né, de tudo aquilo que você praticou. Agora, em relação aos sintomas, você vai mandar embora, já é outra oração. Amém? Já é outra oração, não vai ser mais essa mesma oração. Depois que você terminou de fazer a primeira oração de guerra, para Deus desligar você no mundo espiritual de todas essas práticas, você vai fazer a segunda oração, que é sobre os sintomas. Obrigada, Espírito Santo, porque tu me lembrou agora, né? Então, em relação aos sintomas, você vai falar assim: no nome de Jesus, toda tristeza caia por terra agora, no nome de Jesus. Sai tristeza da minha vida, sai ódio, sai falta de perdão, sai melancolia, vai expulsando. Na parte dos sintomas, você vai expulsar da sua vida e da sua casa. Se você estiver no seu quarto, na sala, você abre a janela, abre a porta e dê uma de louca. Manda todos sair pela janela. Você vai ver eles correndo. Mas não fica com medo não, tá? No nome de Jesus, saia. No nome de Jesus, você vai fazendo uma oração expulsando da sua vida e da sua casa, tá? Aí sim, amém? Eu já ia esquecendo, já estava finalizando o tema de mapeamento, né? Tá. Agora vamos começar a falar sobre maldições hereditárias, né? Que eu comecei falando sobre isso um pouquinho antes de entrar no mapeamento. Amém? Tá. Maldição hereditária. É maldição por palavras lançadas por alguém no passado, futuro ou presente. Né? No passado e futuro. E também tem a maldição ocasionada por algum tipo de pacto maligno em um determinado momento da sua vida. Então tem maldições que chegam até a gente por palavra de alguém. Aquelas mães, né, que na hora da raiva fala pro filho: esse menino é um idiota. Esse menino é todo besta, esse menino todo vai ser viado, vai ser gay. Aí o menino cresce, vira o quê? Gay.
Ah, essa menina é uma prostituta. Ah, essa menina é uma quenga. Tem aquela mãe que xinga a filha. Quando a menina cresce, o que ela vai se tornar? Gente, lance palavras de bênção para os seus filhos. Se você soubesse como as palavras têm poder no reino espiritual, o poder da palavra está na língua, tanto para a vida como para a morte, dizem Provérbios. Então, não pode sair da nossa boca jorrar duas fontes. Ou ela sai água salgada, ou ela sai água doce. A mesma boca que você usa para profetizar, louvar, adorar a Deus, tem que ser uma boca que vai lançar bênçãos sobre a vida do seu esposo, dos seus filhos. Principalmente uma mãe. A mãe, o pai, eles têm uma autoridade sobrenatural no mundo espiritual. Eles têm uma autoridade sobrenatural. Uma palavra de uma mãe, Senhor, é tremendo no mundo espiritual. De um pai, de um pastor. Eu vou falar sobre autoridade espiritual num outro momento. Então, a maldição hereditária pode ser lançada por uma palavra. Depois eu vou estar lendo aqui algumas palavras de maldição que parece inofensiva, que para você, isso daí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver, só para começar, é o nome de um demônio. Aí às vezes a pessoa fala, fulano, nada a ver, já tá falando o nome do demônio. Nada a ver, é o nome de um demônio. E tem outras pessoas que falam para criança assim, curumim, sai daí. Curumim é o nome de um demônio. Moleque é o nome de outro demônio. Gente, quando eu não sabia sobre isso, eu falava essas coisas. Mas a partir do momento que você sabe, você tem uma clareza na sua mente, porque o conhecimento, ele manifesta o sobrenatural de Deus. Ele manifesta o reino de Deus. Agora eu tenho cuidado com as minhas palavras, porque às vezes eu estava por ali e aí falava, isso. E hoje não, às vezes quando eu falo, eu já sinais, Senhor, tá repreendido, não, me perdoa. Quebra agora no mundo espiritual e no natural essa palavra no nome de Jesus. E eu corrijo pessoas que estão do meu lado, que eu vejo fulano, ciclano, fala aquilo. Epa, não fale essa palavra. Amém? Então, a maldição é lançada por palavra, por alguém no passado ali, um ente querido que lançou lá no passado, na vida do seu pai, da sua mãe. Você não presta. Perdão, gente, eu tô um pouco gripada. Você não presta, você nunca vai ser nada na vida. Aí você cresce, a sua mãe, seu pai ali, lançou na sua vida, aí você cresce, tua vida não vai pra frente. Você trabalha e nada flui. Você pega dinheiro, parece que voa, mesmo você sendo dizimista e ofertante. Nada prospera na tua vida, é porque tem uma palavra de maldição aí. Você nunca vai ser feliz com ninguém, e você não é. Vive briga no casamento, vive brigando com o namorado, com o noivo. Não dá certo com ninguém. Eu vivi por muitos anos debaixo de uma maldição dessa. De muitas. Então, eu quero que você aprenda hoje aqui tudo isso que eu estou te ensinando. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas que você possa assistir até o final. Amém? Então tá. E também tem maldição ocasionada por algum tipo de pacto. A pessoa que derrama sangue, a pessoa que faz um pacto, um ritual, ela já abriu uma maldição na vida dela, já abriu legalidade para uma maldição na vida dela. Porque o sangue no mundo espiritual, ele é muito precioso. Por que esses macumbeiros, esses feiticeiros vivem fazendo essas coisas com sangue? E Deus, ele vê o sangue no mundo espiritual, como algo muito valioso. O sangue no mundo espiritual, ele tem um preço de dinheiro muito grande. Vamos supor que aqui no mundo natural, você tem
50 mil na sua conta. E você no mundo espiritual derramou ali um sangue de um gato, de um cachorro, deu para uma entidade. Esse sangue vai valer esse valor no mundo espiritual. Até mais. E tem pessoas que praticam tanto bruxaria, derramam tanto do sangue, que quando elas vão para a presença de Deus, a libertação dela demora mais. Incorporam muitas legiões, muitos demônios, porque elas derramaram tanto do sangue. Então, para elas, só uma oração não vai assim adiantar. Tem que ser um processo de libertação muito grande. Tem libertação que é mais rápida, que a pessoa foi e aceitou Jesus, não manifestou nada, mas continua seguindo a vida com Cristo. Mas tem pessoas que vêm para Jesus que toda hora tá ali manifestando demônio. Já aceitou Jesus? Já, mas ela está passando por processo de libertação, porque ela mexia muito com pactos de sangue. Amém? Então você, muitas vezes, quem derrama tanto pacto de sangue, precisa jejuar bastante para Deus vir fortalecer e quebrar todos os pactos, os altares no mundo espiritual que essa pessoa fazia. Porque toda vez que você derrama um sangue, você está fazendo um altar no mundo espiritual para demônio. Você está sacrificando. E o sangue, ele tem um valor muito grande no mundo espiritual. Nós estamos aqui hoje porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de quem? De Jesus. Ele pagou um preço de sangue naquela cruz do Calvário por mim e por você. Ele deu a vida dele, ele derramou o sangue. Então, sangue é algo valioso e precioso. Amém? Então tá. As maldições precisam ser quebradas porque elas impedem o progresso e o desenvolvimento em algumas áreas da nossa vida, principalmente de quem está sendo vítima da maldição em as suas áreas afetadas. Então, muitas vezes você não consegue prosperar ou progredir em alguma área da sua vida. Qual é a área que você está passando por um momento muito difícil regularmente? É a área sentimental? É a área espiritual? É a área matrimonial? É a área financeira? Você tem que parar para pensar qual é a área da sua vida que você vê que parece que não anda. Sabe, entra ano e sai ano e você sempre naquela mermice, naquele ciclo. Mesmo você sendo serva de Deus, mulher de oração. Amém? Você tem que ver, analisar qual é a área, porque talvez você esteja debaixo de uma palavra de maldição dessa área da sua vida. Amém? Então, segundo esse conceito, uma pessoa pode ser crente em Jesus e pode estar na igreja e ainda assim não ser liberta. Tem pessoas que estão na igreja, já servem Jesus, mas ainda não estão totalmente libertas. Como eu falei ainda agora, né? A respeito daquelas pessoas que estão ali sempre, né? Demoniando, ali naquele momento de libertação. Em alguns casos, para que elas tenham uma vida plena e feliz, se faz necessário que a maldição seja quebrada, né? A Bíblia fala em Gálatas 3:13. Cristo na cruz se fez maldito em nosso lugar. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, como diz Gálatas 13:3. Cristo carregou todas as nossas maldições. No nome de Jesus, todas as maldições podem ser quebradas. Então, Cristo, ele no madeiro, ele quebrou. Ele se entregou pra gente ali, ele derramou o sangue dele pra gente ter vida. Então, no nome de Jesus, no nome dele, todas as maldições podem ser quebradas. É como eu estou te falando. Você tem que pesquisar qual é a maldição que tem estado ainda sobre a tua vida. E no nome de Jesus, você quebrar elas. Como? Orando. No nome de Jesus, Senhor, quebra agora toda maldição lançada por pai, por mãe,
Amém? No final, eu vou estar fazendo uma oração aqui, te ensinando como é que você vai quebrar. Tá? Agora eu vou te falar por onde que entra as maldições. Primeiro, através do pecado, tanto nosso como de alguém na nossa família. Quando você, vamos supor, a maldição, ela entra pelo familiar, né? Que é chamado maldição hereditária ou herança, né? Hereditária. Ou por você. Se a sua mãe ou seu pai, vamos dar um exemplo, era um alcoólatra. A sua mãe era uma garota de programa, e o seu pai ali alcoólatra. Exemplos, tá? Tá repreendido isso na nossa vida. Aí nasceu você ou alguém da sua família. Aí você foi crescendo, aí você começou a beber, você começou a se prostituir e você não sabia de onde que veio. Aí lá o seu pai, a sua mãe, vamos supor que tinha um lado bissexual, gostava de homem, de mulher, e você foi crescendo e você foi sentindo desejo por homem, por mulher. Veio da onde a maldição? Dali. Do seu pai. Então veio uma maldição hereditária da sua mãe, do seu avô, seu bisavô. Também tem maldições que vêm através de você mesmo, que você vai lá e pratica. Você foi lá, bebeu, você já abriu uma legalidade no mundo espiritual, já é uma maldição. Porque quando seu filho nascer, ele vai o quê? Começar a beber, vai para uma área aí, se lançando aí na droga, na prostituição, na pornografia, vai abrindo legalidades. Então, tem maldições que vêm por o nosso antepassado e tem umas que vêm por nós mesmos, que praticamos. Você roubou, aí já tá a maldição na sua geração, o seu filho, uma filha. Se você não quebrar, quando ele crescer, ele vai fazer. Aí dele vai pro filho dele, do filho dele vai pro outro, até a quarta geração. Porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a primeira, segunda, terceira e quarta geração, como diz Êxodo 20, versículo 5. É eu que estou dizendo? É a palavra. É a palavra de Deus que diz que ele visita. Mas ele quebra também, no nome de Jesus. Tá? Tá bom. Quando Adão e Eva pecaram, o mundo ficou amaldiçoado, como diz em Gênesis 13:19. Antes Adão e Eva estavam ali no paraíso. Mas depois que eles pecaram, Deus falou que ela ia sentir dor no parto, do suor do rosto de Adão, ele ia comer o pão dessa terra. Então, começou a entrar o pecado no mundo, né? Então, é isso, é muito tremendo. Então, o que aconteceu com o pecado de Adão e Eva? Qual foi a consequência dessa maldição que hoje nós vivemos? Primeiro foi a separação de Deus. Porque Deus passeava no jardim do Éden com eles e depois que eles pecaram, eles tiveram essa separação. Foram expulsos ali, né? Segundo foi o sofrimento, que a mulher ia ter o sofrimento ao dar à luz, o homem ia ter que trabalhar suado. Então veio o sofrimento. E o terceiro é a morte, que antes eles iam ter vida eterna, iam viver bastante, né? E agora não. Eles tiveram ali a morte espiritual, ainda passaram ali por muitos momentos difíceis, né? Por causa da maldição que eles ocasionaram através da desobediência. Mas Jesus veio para nos libertar da maldição do pecado. Quem veio? Jesus veio para nos libertar. Glória a Deus. Hoje eu e você, nós somos libertos, nós somos livres, porque Jesus se deu na cruz por mim e por você. Né? Como diz em Gálatas 3, 13 e 14. Glória a Deus. Espero que você esteja entendendo direitinho, tá? Aqui.
Glória a Deus. 2. Entra através de uma influência maligna, tá? Quando a pessoa se dedica às coisas erradas, como ocultismo, ídolos, pactos, feitiçarias, pornografia, masturbação, né, e etc. Então vem através de uma influência maligna. Aquela pessoa que está ali nessas práticas de pecado, ela está sendo influenciada pelo inimigo. Ele coloca na mente dela, olha, bebe, se droga, se masturba, assiste pornografia, adultera, faz essa prática de ocultismo, faz essa feitiçaria aqui, ó. E a pessoa vai e faz, porque ele induziu ela a fazer aquele pecado. E ao mesmo tempo que ele induz ela a pecar, ele é o mesmo que depois vai lá e joga na tua cara a tua prática do pecado. Ele te induz e depois ele vai lá e ainda te condena. Porque o Senhor, ele não nos condena ainda, porque vai chegar um momento que todos nós vamos estar diante do altar dele, do trono, para sermos julgados. Mas Satanás, ele dá com uma mão e ao mesmo mão que ele dá, ele já puxa com a outra. Amém? Então, pessoas que estão ali no ocultismo, idolatrando, ídolos. Tem tanta gente aí que está aí no ocultismo, na feitiçaria, que faz pacto, que faz simpatia. Aquela simpatiazinha que você acha que, é só uma simpatiazinha, não tem nada a ver. Vai nessa. É ocultismo, é uma prática também. Então você está trazendo legalidade para Satanás agir na tua vida. Amém? Então, para quebrar uma maldição, basta rejeitar toda influência maligna, pedir perdão a Deus por seus pecados e dedicar sua vida a Ele. Tiago 4:7 vai falar. Bora ler? Eu não estou lendo todos porque vai tomar muito tempo, muito tempo. E o vídeo já vai ficando bem grande. Glória a Deus, né? Tiago 4:7. Glória a Jesus. É 4:7? É. Portanto, obedeça a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Outras traduções vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós temos que resistir às influências satânicas do inimigo, porque ele vai fugir de nós, né? Somente Jesus pode quebrar a maldição do pecado. Por isso, você precisa dar sua vida especificamente à área que foi dedicada ao pecado a ele. Então, além de você dar a sua vida a Jesus, você tem que dedicar aquela área que você é fraca totalmente a Deus. Irmã Brenda, eu tô na presença de Deus, mas às vezes eu ainda sinto vontade de beber, sinto vontade de fumar um cigarro, sinto vontade de adulterar. Mas dedique a Jesus isso. Senhor, eu sou fraca nessa área, me liberta. Me liberta desse vício, me liberta, me ajuda. Dedique-se. Jejue mais. Eu vou te dar uma dica que eu pratico e que eu faço. Eu sempre fui uma pessoa que eu praticava o lesbianismo, né? Bissexualismo, né? Que eu gostava de homem e mulher. E eu vim da prostituição. Eu gostava de pornografia, masturbação, drogas, bebidas. E quando eu vim para Jesus, o mais difícil para mim foi deixar de beber e de usar cocaína, que eu usava muita cocaína. E eu também praticava muita masturbação e assistia muita pornografia.
Então, eu uma vez assisti um testemunho que falou grandemente comigo, que para vencer aquilo, era fazer muito jejum e oração. E eu te digo, se você tem problema e dificuldade em alguma área da sua vida, jejue, se afaste do pecado. Se você ainda gosta de assistir pornografia, você se afaste disso. Se você não tem força, se você é uma pessoa que gostava de estar na masturbação e você ainda não está tão fortalecido, jejue para Deus te libertar e fuja do pecado, resista ao diabo e ele fugirá de você. Amém? Se você tem essa dificuldade, não fique sozinho. Porque às vezes eu estava sozinha e vinha aquela vontade de fazer aquilo. Eu me levantava, eu botava um louvor, eu ia orar, ou ia para perto de pessoas. Fugia do pecado. Amém? E eu fui vencendo através do jejum, da oração. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não sinto mais vontade de nada disso. De nada disso mais. E assim como eu venci, você também pode vencer. E tudo isso que eu estou te ensinando, eu fiz na minha vida. Eu pratiquei na minha vida. Essas aulas, esse ensinamento que eu tenho aprendido, tudo eu fiz e faço até hoje. E o Senhor, Ele tem me dado força. E tem me dado sabedoria. Né? E eu tenho aprendido com Ele. Então você quebra todas essas maldições. A terceira coisa é autoridade espiritual sobre a pessoa. Por onde entram as maldições? 3 tópicos. Através do pecado, tanto nosso como de alguém da nossa família, né? Maldição hereditária. Segundo, entra através de uma influência maligna, né? Ocultismo, ídolo, pacto, feitiçaria, etc. Terceiro lugar, por onde entram as maldições? Através de uma autoridade espiritual sobre a gente. Quem é a autoridade espiritual? Bom, primeiramente, a maior autoridade espiritual sobre a minha e a tua vida é Jesus. Ele é a maior autoridade, porque Ele é o nosso Pai, o nosso dono. Mas aqui na terra, quem é a autoridade espiritual sobre nossa vida? Seu pai, sua mãe, seus pastores. Meus pastores? São, sim. Porque Deus colocou eles aqui na terra para ser autoridade sobre a tua vida. E nós temos que obedecer à autoridade que Deus colocou aqui na terra sobre nossas vidas. Amém? Então, mãe, pai, avós, líderes ministeriais, pastores e etc. têm autoridade. Um missionário, ele é uma autoridade. Um levita, um profeta, um pastor, um evangelista, ele é uma autoridade aqui na terra, no mundo espiritual. Amém? Do seu pai, a sua mãe. Então, uma maldição pode ser passada por alguém que tem autoridade sobre a pessoa. Glória a Jesus. Espera, tá voando aqui os papéis. Então, nesse caso é importante rejeitar toda influência errada que essa pessoa trouxe sobre a sua vida. Deus deve ser sempre a autoridade suprema na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, essas pessoas, elas têm uma autoridade maior na nossa vida. Por isso que eu digo, quando uma mãe lança uma palavra de maldição para o filho, ela, como autoridade no mundo espiritual, tem poder. Não tem aquele ditado que palavra de mãe maldição de mãe, que um ditado que tem pega, e pega mesmo. E como pega. Amém? Eu tenho um testemunho sobre isso em respeito ao meu casamento. A minha mãe, no começo, ela não gostava do meu esposo, e meu esposo também não se dava muito com a minha mãe. Tiveram aí um desentendimento. E a gente vivia em pé de guerra. E eu falava, Senhor, mas por que isso acontece? E uma vez Deus revelou para mim, diga para sua mãe parar de fazer oração contrária.
sobre a vida do seu esposo e deixar eu trabalhar. E eu fiquei assim, meu Deus. E o Senhor falou para mim que eu não era feliz porque minha mãe vivia falando, orando, contrário, fazendo oração de macumbeiro. Mas glória a Deus que hoje, né, ela pediu perdão do meu esposo, de mim, eu perdoei meu esposo também. E hoje eu sou bem, vivo bem com meu esposo, por honra e glória do Senhor. Eu sendo já uma mulher de Deus, orando, pregando, fazendo a obra, mulher de oração, de jejum, e tava passando por tudo isso. Irmã Brenda, mas sério, sério. Fazia campanha, fazia propósito, subia monte, mas eu vivia mesmo uma guerra. Porque a minha mãe estava ali no meio, no mundo espiritual. Então foi necessário ser quebrado, porque depois que quebrou, nossa, melhorou bastante. Por isso que eu tô te falando que isso é algo muito tremendo. Amém? Glória a Deus. Talvez você aí na sua casa, a sua mãe não gosta do teu esposo, seu pai não vai com a cara dele, e talvez ele lançou uma palavra para você no seu casamento. Ah, esse daí é um pé rapado, você não vai ser feliz com ele, esse daí é o Zé Ninguém. E você vive em pé de guerra com teu marido, quase te separando. Essa palavra tem que ser quebrada hoje na sua vida. E eu tô te ensinando aqui a chave para você quebrar hoje. Porque a autoridade maior é de Jesus sobre a nossa vida. Amém? E no nome de Jesus, todas as maldições são quebradas, como você já viu aqui, que eu li para você. Amém? Só é no nome de Jesus que tudo pode ser quebrado. Porque Ele é a autoridade maior sobre pais, sobre mães, sobre pastores. Ele é a autoridade maior. E sobre líderes, irmã Brenda, sobre pastores. Que maldição que vem para a minha vida. Eu também já tive debaixo de muita maldição de pastores. Qual que é? Você está numa igreja, e aí um dia Deus te toca de você não ficar mais nessa igreja e você vai para outra, né? O que acontece? Seu pastor não quer que você saia dali, nem sua pastora. Aí você vai lá, me dá minha bênção que eu vou. Porque tem pastor e pastor que, enquanto você está na igreja dele, você te dá a paz do Senhor, te vê na rua, fala contigo. Depois que você sai, tu tá nesse lado da rua, ele vai lá pro outro, finge que nem te conhece. Tem muito assim. E aí você vai lá, sabe o que ele lança na sua vida? Ah, e você vai sair daqui? Amém, vai. Mas lá para onde você não vai crescer. Você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Lança uma palavra de maldição na tua vida. Aí você não para em igreja nenhuma. Você fica numa, fica noutra, fica numa, fica noutra. E parece que a tua vida ministerial não cresce. Por quê? Por causa de uma autoridade de um pastor. Ah, e tu vai lá pra igreja do fulano? Ixi. Vai então, mano. Mas lá tu não vai ter o crescimento que tu tava tendo aqui, não. Lá tu não vai ser tão usado como tu era aqui, não, viu? Olha. Pronto, lançou a palavra. Aí você vai lá pra igreja do fulano e lá você fica estagnado. Mesmo você sendo uma mulher de oração, de jejum, mas parece que não fui. Por causa da palavra de maldição dos pastores. Tá vendo como é que as coisas são tremendo, como é sério isso? Por muitos anos eu vivi isso. Por muito tempo eu passei por isso que eu tô aqui hoje. Deus me falou para mim vir ensinar. Porque tem muita gente que não sabe. E nas igrejas por aí, eles ensinam só o básico. Eles não ensinam o profundo. Mas eu tô aqui para te despertar, para abrir a tua mente, para trazer clareza para a tua vida. Tá bom? Então, quais são as maldições proferidas? Agora é o quarto tópico de maldições hereditárias, maldições lançadas. Maldições proferidas por mim
ou para mim. Ainda tem maldições que vêm proferidas para a sua vida de pessoas. E também tem maldições que você lança na vida de pessoas. Eu vou falar algumas aqui que são bem conhecidas, que eu já falei e já ouvi. E com certeza você também já falou e já ouviu. Que também são palavras que vêm, né? Que nunca deveriam ser ditas. Eu vou falar aqui algumas palavras que nunca deveriam ser ditas por mim, nem por você. Então preste atenção se você já falou e se você ainda fala. Você está lançando maldição na vida de pessoas. Você está proferindo a palavra. Usa sua boca para bem dizer e não para amaldiçoar. Amém? Vou começar agora a falar algumas palavras. Eu odeio você. Às vezes na hora da raiva ali, discutiu com alguém. Ai, eu te odeio. Pronto, lançou a palavra na vida da pessoa. Aí depois você tá lá passando por tanta coisa na tua vida. Ai, Senhor, eu sou uma mulher de Deus, eu oro, eu jejuo, dou dízimo, tô na santidade, não tô pecando, mas por que eu tô passando por isso? Foi porque você falou um dia uma palavra sobre a vida de alguém. E você tá vivendo, colhendo aquilo que você falou. Você não vai ter sucesso. Como você é feia, como você é feio. São palavras que parecem ser besteira, mas tem um significado muito grande. Tem um significado muito grande no mundo espiritual. Amém? Você não tem mais jeito. Você não presta. Filho de uma meretriz. Você é um fracassado. Você vai ver quando casar. Eu recebi muito isso da minha mãe, de alguns familiares meus. Ah, tu vai ver quando tu casar, que tu vai passar com teu marido. Vai apanhar dele, vai jogar panela na tua cara. Tá repreendido no nome de Jesus. Ah, você é um fracassado, você nunca vai ter sucesso. Aí mulher fala pro marido, ah, tu é um fracassado, parece que não consegue um trabalho que preste. O homem tá lá suado no trabalhozinho dele e você, ah, esse trabalho, isso e aquilo. Meu Deus, eu já fui essa pessoa. Um dia eu acabo com você. Isso são palavras também de ex-namorado, né? Ah, um dia eu acabo contigo, isso e aquilo. Você é fraco. Você não vale nada. Vai pro raio que o parta, o raio que o parta. Você não vai dar em nada. São palavras que nós falamos muitas vezes e também palavras que nós recebemos de pessoas. Ah, você já nasceu assim. Você vai viver na miséria. Tá repreendido. Dane-se. Tem gente que fala, ah, dane-se. Dane-se. É uma palavra simples, mas com poder tremendo no mundo espiritual. Você não é amado. Outra palavra de maldição. Você nunca vai casar. Aí a pessoa tá lá com 30, 50 anos, nunca casou. Porque uma mãe, alguém lançou essa palavra. Ah, vá pro inferno. Você não será feliz. Você vai sofrer o que eu sofri. Uma vez de um ex-namorado eu recebi isso. Ah, tu vai sofrer o que eu sofri. Se tu não for feliz comigo, tu não vai ser com mais ninguém. E por um bom tempo da minha vida eu não era feliz com ninguém. Porque eu não durava em relacionamento nenhum. O meu primeiro marido e meu primeiro namorado mais duradouro é o meu esposo hoje. Que eu tô há 7 anos com ele. Porque antes de eu vir para Jesus eu não durava com ninguém. Eu namorava uma pessoa, eu gostava daquela pessoa, mas ela me deixava ou enjoava dela. Ficava só um mês, 2 semanas, pronto, já trocava. Trocava de namorado como trocava de roupa. Não dava certo com ninguém. Por quê?
Por causa dessas palavras de maldição, que antes eu não tinha entendimento. Então, meu primeiro marido e namorado, que durou muito, glória a Jesus, que dura e vai durar até Jesus voltar, é o meu esposo hoje. Amém? Você vai sofrer o que eu sofri. O diabo que te carregue, olha, tá repreendido. Tem gente que fala essas palavras duras. Você é um banana. Você vai pagar por isso. Você vai morrer logo. Sangue do Cordeiro. Depois eu vou mandar o PDF dessas palavras, tá? Para você imprimir e deixar aí. Então, são palavras que são proferidas por nós. Agora, quinto tópico das maldições, né? De palavras. Maldições proferidas por terceiros. Lembrando que o tópico quarto o tópico 4 eram qual? Palavras proferidas por mim ou para mim, né? Agora no quinto são maldições proferidas por terceiros. Palavras que nunca deveriam ser ouvidos. Lá no 4 é palavras que nunca deveriam ser faladas. E agora no quinto são palavras que nunca deveriam ser ouvidas. Amém? Tô suando aqui. Agora eu vou te falar as palavras. Ah, seu peste. Tem mãe que fala, esse menino é uma peste. Esse homem é um peste. Tá repreendido, você tá lançando palavra. Ah, vadia. Essa menina é uma vadia. É isso, é uma piriguete, é uma quenga. Tá repreendido, você tá lançando palavra para sua filha de maldição. Vagabundo. Esse homem é um vagabundo, passa a noite na cachaça. Tá lançando palavra. Seu marido chegou drogado, bêbado. Não fale, teu vagabundo, seu drogado. Não. Profetize e diga, no nome de Jesus, você é um homem de Deus. Você vai ser um homem de Deus. Você é um pregador da palavra de Deus. Você é um profeta. Hoje você chegou assim, mas você vai chegar em breve com com a Bíblia na mão. Assim que você vai falar. Profetizando. Covarde, você é um covarde. É outra palavra. Bicha, relaxado, safado, nojento, levado ou levada, imbecil. Muitas vezes eu falava isso pro meu esposo. Ai, tu é todo imbecil, tu é leso, todo idiota. Sabe, às vezes eu falava e eu tá repreendido. Até um tempo desse, na hora da raiva, estressada, eu falei, tu é todo idiota. Aí o sangue de Jesus está repreendido, me perdoe, amor. Pedir perdão na hora de Deus, porque nós somos falhos. Imbecil, vaca, carrancudo, maluco, prostituta, moleque, capeta. Tem mãe que fala, esse menino é o capeta. Tá repreendido. Seu incapaz, incompetente, intolerável, danado. Danado é o nome de um demônio. Esse menino é muito danado. Fala que o filho é danado e o menino fica pior porque é um demônio mesmo. Dermiolado, cachorro, cadela, tapado, pamonha, louco, medroso, miserável, lerdo, mal cheiroso, mal criado. Esse menino é muito mal criado. É uma palavra também de maldição, viu? Infeliz, seu infeliz. Aí a pessoa vai passar a vida toda triste. Entra até na depressão por causa de uma palavra. Maricas, ladrão, lazarento, estúpido, cafajeste, tolo, canalha, porco, praga, fanático, besta. Então são apenas algumas das palavras de maldição que lançam, que falam. As pessoas têm que saber o poder da palavra, tá? Então precisamos tomar muito cuidado com o que falamos e com o que ouvimos. Salomão ensinou: a morte e a vida estão no poder da língua.
O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Salomão nos ensina. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Como é que você está utilizando a tua língua? Qual é o fruto que você vai comer? Temos que parar para refletir e ter cuidado. A língua benigna é a árvore da vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Provérbios 15, 4. Tá? A língua ela é benigna, ela é a árvore da vida, mas ela tem uma perversidade. A língua gosta de falar dos outros, né? Por isso que Tiago 3 vai falar que a gente tem que vigiar na língua. Jesus também vai ensinar. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Mateus 15, 11. Então o que contamina não é o que entra, é o que sai da tua boca. É o que sai da minha e da tua boca, que contamina as pessoas, que contamina o homem. Amém? E Jesus também ensinou: abençoe os que os amaldiçoem. Abençoe os que os amaldiçoam. Lucas 6, 28. Então, se tem pessoas lançando palavras de maldição na tua vida, lance palavras de bênção. Jesus nos ensina a ser assim. E Paulo também nos ensina que a língua pode movimentar o mundo espiritual a favor ou contra. As pessoas disse: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Romanos 12, 14. E Tiago vai ensinar: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. Tiago 3, 6. Então a língua é como um fogo. A língua é um fogo no mundo de iniquidade. A língua ela é perversa. Então essa é a aula sobre o mapeamento espiritual e sobre maldições hereditárias. Amém? Glória a Deus. Então são algumas palavras, irmão, que eu estou falando aqui, um pouco desse ensino, né? Sobre essas palavras, sobre esses assuntos para você, que você venha colocar em prática e ter cuidado com tudo aquilo que você fala. Amém? Então a oração que você deve fazer é o seguinte: Senhor, no nome de Jesus agora, Pai, eu adentro as regiões celestiais e as naturais e quebro no nome de Jesus, ó Pai, toda maldição hereditária, materna, paterna, liderança de terceiros e por mim também, praticadas por mim no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, quebra agora todas as maldições na minha vida agora. Vai lançando por terra, Pai, toda a herança de maldição do meu bisavô, tataravô, dos meus antepassados. Eu rejeito, Senhor, toda a herança de maldição hereditária na minha vida, nas minhas finanças, no meu casamento, na minha vida, até a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª geração. Eu anulo e cancelo no nome de Jesus, pela autoridade, Senhor, que o Senhor me deste nas minhas mãos, porque o Senhor Jesus quebra todas essas maldições na minha vida, Senhor. Então você vai orar quebrando todas essas maldições. Quando você terminar de quebrar as maldições, você vai orar assim: Senhor, agora, Pai, que eu cancelei pelo nome de Jesus todas as maldições hereditárias que eu quebrei no nome de Jesus. Eu agora chamo, Pai, do mundo espiritual, das regiões celestiais, as bênçãos do Senhor Jesus sobre a minha vida. Eu tomo posse do despojo, Pai. Eu tomo posse das bênçãos, Pai, que estavam impedidas na minha vida, Pai, por causa dessas maldições. No nome de Jesus, Senhor.
Eu troco a placa de maldição pela placa de bênção, Senhor, na minha vida. Amém? Então é assim que você vai estar orando, tá? Mas na hora o Espírito Santo vai te conduzir a falar suas palavras e a orar do seu jeito, tá bom? Então que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia, uma ótima tarde. Que esse pequeno ensinamento, essas pequenas palavras venham falar com você e que você venha colocar em prática na sua vida, no seu ministério, tudo isso que você tem aprendido aqui e que você também possa ensinar para outras pessoas. Amém?